Olá, bem-vindo ao canal do Liga da Saúde. Hoje você vai ver 7 formas de curar a pré-diabetes e reverter a resistência à insulina. E se você ficar até o final deste vídeo, você vai ganhar um presente gratuito que vai apenas para os mais engajados. E vamos colocar uma meta de 20 mil likes nesse vídeo para alcançar o máximo de pessoas que estão sofrendo com isso e fazer parte de uma corrente que leva saúde para todo o Brasil. A pré-diabetes é um momento complicado e importante. Seu corpo já começou a desenvolver uma resistência à insulina e seus níveis de açúcar no sangue estão ficando perigosos. Mas a pré-diabetes é completamente reversível e por isso é tão importante se dedicar aos tratamentos nesse momento, porque se isso não acontecer, as chances da doença evoluir para o diabetes tipo 2 são muito grandes. Vamos então conhecer as 7 formas de curar a pré-diabetes e reverter a resistência à insulina. 7. Reduzir o consumo de açúcar. A primeira dica é a mais óbvia de todas. Se você está na faixa de pré-diabetes, você precisa diminuir seu consumo de açúcar. Mas isso pode ser um pouco mais complicado do que parece, porque não é só sobre comer menos doces. Acontece que até os alimentos salgados que a gente consome, em boa parte, viram glicose no final das contas. É praticamente impossível se alimentar e não consumir nada que no final vá virar açúcar. Então, o que fazer? O segredo é evitar os alimentos vazios. Isso é, aqueles que estão cheios de calorias, mas não entregam nutrientes em troca. Isso porque são justamente esses outros nutrientes que vão ajudar seu corpo a funcionar bem, que vão melhorar seu metabolismo e fazer com que você lide melhor com o açúcar, que no final das contas é indispensável. 6. Diminuir o consumo de sal. Essa é uma relação que poucas pessoas conhecem, mas não é só o açúcar que pode subir sua glicemia. O sal, na verdade, pode cumprir um importante papel nesse processo. Essa é uma relação que poucas pessoas conhecem, mas não é só o açúcar que pode subir sua glicemia. O sal, na verdade, pode cumprir um importante papel nesse processo. Estudos provam que o consumo de sal pode sim aumentar a glicemia e não porque o sal se transforme em açúcar, mas porque ele aumenta a absorção desse açúcar para a corrente sanguínea. Isso acontece porque o sódio e a glicose têm um transportador em comum, ou seja, existe uma substância no processo digestivo que é responsável por transportar tanto o sal quanto o açúcar para a corrente sanguínea. A presença do sal na alimentação estimula a produção desse transportador e ele acaba agindo no açúcar também, aumentando, no processo, a quantidade de açúcar no seu sangue. Então, se você está lutando contra a pré-diabetes, uma boa ideia para baixar seus níveis de glicose no sangue é investir em temperos naturais como alho, cebola e condimentos e diminuir o sal. 5. Diminuir o consumo de gordura. Não são só doces e nem só carboidratos que se transformam em açúcar no corpo depois do processo de digestão. Até a gordura pode estar sendo responsável pelos seus níveis mais altos de glicose no sangue. Quem tem diabetes, ou nesse caso pré-diabetes, acaba se focando bastante na questão dos carboidratos, porque existe sim uma relação mais direta entre uma coisa e outra. Quem tem diabetes, ou nesse caso pré-diabetes, acaba se focando bastante na questão dos carboidratos, porque existe sim uma relação mais direta entre uma coisa e outra. Entre 90% e 100% do total de carboidratos é transformado em açúcar no corpo. No caso da gordura, essa taxa é bem menor, cerca de 10%. Apesar disso, quando você tem uma dieta rica em gorduras, no final das contas, essa quantidade absoluta pode mesmo assim ser bastante alta. Além disso, a gordura leva mais tempo para ser digerida, o que significa que depois de uma refeição gordurosa, você pode vir a ter um pico de hiperglicemia até 5 horas depois de se alimentar. Um outro problema acontece quando a gordura começa a se alojar nos órgãos, em especial no fígado. O fígado é responsável por regular o açúcar no sangue e secretar glicose quando o corpo está em jejum. Mas quando ele está revestido por gordura, ele perde muito dessa capacidade, além de aumentar a resistência à insulina. 4. Fazer atividade física.
Nossos músculos guardam dentro deles uma determinada quantidade de glicose, como uma forma de reserva energética para o momento que o corpo precise fazer esforço. O nome disso é reserva de glicogênio. Logo que começamos a nos exercitar fisicamente, a primeira fonte de energia que o corpo utiliza é a reserva de glicogênio. Só depois disso ele procura outras fontes. Acontece que depois que paramos de nos exercitar, o corpo precisa repor essas reservas e para isso ele tira açúcar diretamente da corrente sanguínea, diminuindo os níveis de glicemia. Além disso, quanto mais nos exercitamos e quanto maior fica a massa muscular, maiores vão ser as reservas de glicogênio e, portanto, melhor vai ser esse processo. Fora isso, fazer exercícios físicos efetivamente ajuda a diminuir a resistência à insulina. 3. Beber água. Entre os órgãos do corpo que ajudam a regular a quantidade de açúcar presente na corrente sanguínea estão os rins, e eles fazem isso com a ajuda de um hormônio chamado vasopressina. A vasopressina é um hormônio que informa para os rins a quantidade de glicose que existe solta no sangue. Quando esses níveis estão elevados, os rins filtram o sangue para poder eliminar parte desse açúcar pela urina e ajudar a normalizar a glicemia. Acontece que quando tomamos pouca água, a vasopressina é suprimida para evitar desidratação e os rins não conseguem fazer esse trabalho. Estudos com pacientes diabéticos mostram que aqueles que tinham um consumo adequado de água tinham um controle melhor da glicemia, até mesmo do que pacientes que tinham uma dieta mais adequada, mas não bebiam tanta água. 2. Perder peso. Ao que tudo indica, o aparecimento da pré-diabetes, na maior parte dos casos, está diretamente ligada ao aumento do peso. Isso acontece porque, com o ganho de peso, o pâncreas começa a produzir mais insulina do que o necessário e o corpo começa a desenvolver, como resposta, um processo de resistência a essa insulina excessiva. A boa notícia é que esse processo pode ser revertido e até alterações mais discretas nos níveis de gordura podem fazer bastante diferença. Estudos sugerem que perder de 5 a 7% do peso corporal já é suficiente para causar uma melhora metabólica sensível, que pode reverter a pré-diabetes. 1. Comer cereais integrais. Tentar evitar completamente os carboidratos na maior parte das vezes não funciona. Isso porque os açúcares são, na verdade, a principal fonte de energia para o nosso corpo. Por isso, é importante investir na qualidade desses carboidratos, e uma ótima forma de fazer isso é buscar substituir as versões refinadas por cereais integrais. Em primeiro lugar, porque grãos integrais são formados em grande parte por fibras solúveis. Isso significa que essas fibras, em contato com a água do trato digestivo, formam um gel que diminui e retarda a absorção dos açúcares. Isso diminui a quantidade de glicose no sangue e ajuda a evitar picos. Fora isso, um dos principais nutrientes presentes nos cereais integrais é o cromo, um mineral que melhora o metabolismo da glicose e ajuda na manutenção dos níveis de glicemia, além de regular o apetite e diminuir a vontade de comer doces. Agora, você já conhece várias formas diferentes de reverter seu quadro de pré-diabetes e viver uma vida com mais qualidade. Mas para te ajudar ainda mais nesse processo, a gente tem uma surpresa para você. Você vai receber nosso livro gratuito de receitas que derrubam açúcar no sangue. Você vai ter verdadeiras receitas com gosto de fast food proibido, mas que vão ser benéficas para o seu corpo, ajudando ele a derrubar o açúcar no sangue naturalmente rápido. Para ter acesso agora, basta apertar no primeiro link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Faz o download, se inscreve no canal e até o próximo vídeo!